Hoje vamos mergulhar em um componente que é absolutamente fundamental para a rede elétrica, mas que quase ninguém vê no dia a dia: o transformador de corrente. Ele é um dos grandes responsáveis por permitir que toda essa gigantesca infraestrutura elétrica funcione de forma segura, controlada e precisa. Para começar, vale a pena tentar ter uma noção da escala disso tudo. A rede elétrica trabalha com níveis de energia que são difíceis até de imaginar. Estamos falando de milhares de amperes circulando por linhas que atravessam centenas e centenas de quilômetros, transportando potências da ordem de gigawatts. É um sistema enorme, poderoso e extremamente complexo. Isso levanta uma pergunta essencial: se existem correntes tão grandes circulando no sistema, como é que os engenheiros conseguem medir, monitorar e proteger tudo isso sem correr riscos enormes e sem destruir qualquer instrumento de medição? A resposta é elegante e ao mesmo tempo genial. Em vez de tentar medir diretamente essa corrente gigantesca, o sistema usa um dispositivo capaz de criar uma cópia em miniatura dessa corrente. Uma cópia proporcional, fiel, mas segura para se trabalhar. E esse dispositivo é exatamente o transformador de corrente, ou simplesmente o TC. Ao longo desse vídeo, a gente vai entender como ele funciona, começando pela física básica por trás do princípio de funcionamento. Depois, vamos ver os principais tipos de transformadores de corrente que existem na prática, passar pelas regras fundamentais de polaridade e relação de transformação, e no final, aprender a interpretar as informações da placa de identificação do TC. Então, vamos começar do começo. Como que a gente consegue encolher uma corrente elétrica? A resposta está no magnetismo. Um transformador de corrente não tem ligação elétrica direta entre o circuito de potência e o circuito de medição. Não existe um fio ligando um lado ao outro. A transferência de energia acontece exclusivamente por meio do campo magnético, e é exatamente isso que torna o TC tão seguro e tão eficiente. Quando a corrente primária, que é essa corrente elevada do sistema, passa pelo condutor, ela cria um campo magnético no núcleo do transformador. Esse campo magnético induz uma corrente muito menor no enrolamento secundário. É a lei da indução eletromagnética em ação. No diagrama isso fica bem claro. A corrente primária, chamada de I1, gera o campo magnético no núcleo. Esse campo, por sua vez, induz uma corrente secundária, a I2, que é muito menor, mas proporcional à corrente original. Essa corrente secundária tem duas funções extremamente importantes. A primeira é a medição. Ela alimenta amperímetros, medidores de energia e sistema de supervisão. A segunda, e talvez a mais crítica, é a proteção. É essa corrente que chega aos relés de proteção, permitindo que o sistema detecte sobrecorrentes, curtos-circuitos e outras condições anormais, acionando os disjuntores quando necessário. Agora que a teoria está clara, vamos olhar para o mundo real. Assim como não se usa um martelo para apertar um parafuso, não existe um único tipo de transformador de corrente que sirva para todas as aplicações. O formato, a construção e a forma de instalação do TP dependem diretamente de onde ele será utilizado no sistema elétrico. Aqui temos dois dos tipos mais comuns. À esquerda, o transformador de corrente do tipo janela, que basicamente parece uma argola. Ele é instalado ao redor de um cabo ou barramento que já existe. À direita, temos o tipo barra. Nesse caso, a barra primária já faz parte da construção do transformador e o TC passa a integrar diretamente o circuito. Outro tipo muito comum é o transformador de corrente do tipo bucha. Esse modelo é projetado para ser instalado ao redor das buchas de grandes transformadores de potência ou disjuntores. Reparem nessa imagem. Aquela argola instalada na base do isolador de porcelana é exatamente o TC de bucha, medindo a corrente que entra ou sai do equipamento principal. E para os níveis mais altos de tensão, lá no topo do sistema elétrico, existem os transformadores de corrente do tipo pedestal. Eles são unidades completas encapsuladas que se parecem com pequenos transformadores de potência, projetadas para operar em ambientes externos e em tensões elevadas. Mas escolher o tipo correto de TC é apenas parte do trabalho. A forma como ele é ligado no sistema é absolutamente crítica, e é aqui que entra o conceito de polaridade. De maneira simples, polaridade garante que a corrente no secundário tenha a direção correta em relação à corrente do primário. Se a polaridade for invertida, os sistemas de medição e proteção podem interpretar tudo errado. Isso pode levar a situações perigosas, como um disjuntor que não atua quando deveria. Por isso, existe uma regra clássica, muito usada em campo.
A corrente deve entrar no terminal marcado com polaridade no primário e sair pelo terminal marcado com polaridade no secundário. É simples, mas é fundamental. Agora vamos falar de números. O quanto essa corrente é reduzida no secundário? Isso é definido pela relação de transformação do transformador de corrente. Na prática, a corrente secundária é padronizada para valores baixos e seguros, normalmente 5 amperes ou 1 ampere. Enquanto isso, a corrente primária pode chegar facilmente a centenas ou milhares de amperes. A relação de transformação é simplesmente a corrente primária dividida pela corrente secundária. Por exemplo, se o TC mede 600 amperes no primário e fornece 5 amperes no secundário, a relação é de 600 para 5, ou simplificando, 120 para 1. Essa proporção que permite que instrumentos e relés trabalhem com segurança, mesmo em sistemas de altíssima potência. Mas com tantas informações importantes, como o engenheiro sabe exatamente o que aquele transformador de corrente suporta e como ele deve ser utilizado? Tudo isso está concentrado em um único lugar, a placa de identificação. A placa de identificação é basicamente o documento de identidade do transformador de corrente. Nela você encontra as relações de transformação, como 1200 ou 2400 para 5 amperes, a identificação dos terminais do primário e secundário, as classes de precisão e outras informações fundamentais para a correta aplicação do equipamento. Saber interpretar essa placa é essencial para garantir medições corretas e uma proteção confiável do sistema elétrico. O transformador de corrente é, portanto, um verdadeiro herói anônimo da engenharia elétrica. É um dispositivo elegante, robusto e indispensável, trabalhando silenciosamente nos bastidores para que toda a rede elétrica funcione de forma segura e confiável. Isso nos faz pensar em quantos outros componentes geniais, muitas vezes invisíveis, sustentam a tecnologia do qual a gente depende todos os dias.